Olá, professores, profissionais da educação, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de trabalho de Ciências da Natureza. Meu nome é Denise, sou formadora da EFAP e para essa reunião de trabalho conto com a presença virtual da professora, doutora e coordenadora, da área de Ciências da Natureza, Mariana Tambellini Faustino. Bom dia, Mari. Bom dia, Denise. Bom dia a todos os professores, professoras. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa reunião de trabalho de Ciências da Natureza. Enquanto estou subindo aqui a apresentação, né? Quero, então, desejo a todos uma ótima formação, uma ótima reunião de trabalho. Espero que seja um momento muito proveitoso para todos nós, tá bom? Vamos ter vários aí momentos de interação também, hoje com a super ajuda da professora Denise, que vai estar ali mediando o chat, com comentários também super pertinentes. Vamos dar início, então? Nossa reunião de trabalho, como sempre, né, voltada aí para o programa de recuperação e aprofundamento da área de ciências da natureza, que então temos aí as nossas transmissões para o 9º ano, né, em ciências, e biologia física e química para a 3ª série do ensino médio. O que a gente espera hoje, então, com a nossa formação? Então, a gente espera que vocês, professores coordenadores, né, PCNPs, PACs, possam, então, dialogar com a gente. Faz tempo que a gente não faz essa interação, né, sobre os desdobramentos que acontecem nas escolas. A gente quer saber um pouco mais de vocês aí que estão próximos, né, que estão nas escolas desenvolvendo as ações, né, as ações formativas de desdobramentos. Então, queremos conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Além disso, a gente também quer aprofundar um pouquinho com vocês aí os conteúdos e estratégias que a gente vai trabalhar na nossa próxima formação, a formação que acontecerá na semana que vem, né? Que vai ter o foco aí na sequência de atividades 3, tá bom? Já estamos aí avançando bastante no nosso 4º bimestre. E, por fim, também, né, que vocês possam se apropriar dessas sugestões de atividades que a gente, então, propõe nessa pauta SA3, né, para os tempos de ATPC que são posteriores aí às nossas transmissões. Vamos lá, então, para o primeiro momento de diálogo sobre esses desdobramentos da nossa formação passada, né? Então, vamos lembrar o que a gente trabalhou na formação passada, foi a formação SA2, né? A gente tem trabalhado ao longo do 4º bimestre o eixo formativo alfabetização midiática, e assim, pela nossa percepção, né, ao longo dessas 3 formações que já aconteceram, os professores estão bastante animados com esse eixo formativo, está engajando bastante, muitas discussões nas interações, então a gente também quer saber de vocês como está sendo, né, esse processo aí nas escolas de vocês. Especificamente, a gente trabalhou na SA2, né, que foi a formação passada, a transmissão passada, sobre leitura crítica de mídia. Então, vamos lembrar o que era, né? A gente tinha trabalhado anteriormente na SA1 a ação de acessar uma mídia, a ação de recontextualizar uma mídia para aquele contexto escolar, e aí na SA2 a gente complementa, trazendo as categorias de análise e avaliação. E aí, portanto, a gente faz esse fechamento de que uma leitura crítica de uma mídia seria, então, a ação de acessar, analisar e avaliar essa mídia antes, né, de planejamento, antes de você desenvolver essa ação na sua sala de aula, no caso, os professores e as professoras. Né? Então, de que maneira? Assim, de maneira a aumentar, na verdade, e diversificar as possibilidades de aprendizagem e de tomada de consciência crítica. Né? Então, tanto esse movimento é importante tanto para o próprio professor, né, fazer essa leitura crítica de uma mídia para si mesmo, né, antes de desenvolver uma atividade em sala de aula, ou até mesmo para, por que não, propor, né, uma prática de leitura crítica de mídia com os seus estudantes. Então, esse é o caminho os 2 caminhos que a gente ilustra aqui nesse slide, com essa professora que está aqui pensando. A gente pode, então, fazer essa leitura crítica de mídia para aprimoramento dos meus planejamentos, quando eu pretendo usar alguma mídia em sala de aula, e também para, né, desenvolver práticas aí de leitura crítica de mídias com os meus estudantes, tá bom? Esses são os 2 caminhos que a gente, então, indica aqui, né? A gente sabe muito bem que os professores de ciências da natureza, eles já utilizam diversas mídias, né, no seu ensino, na forma de contextualizar, ou para introduzir algum assunto, ou para fazer fechamentos de algum conteúdo que está ali trabalhando, né? Então, a gente entende também que promover essas práticas de leitura crítica de mídia não acontecerá com todas as mídias que o professor traz ali na sala de aula. Entretanto, pode ser uma possibilidade, né? Por que não pensar dessa maneira também? Então, vou trazer agora
Antes disso, também, nas atividades de desdobramento, né, sugeridas na SA2, que foi a nossa formação passada, a gente disponibilizou este roteiro em Word, né, para vocês baixarem, para vocês, se quisessem, né, obviamente, desenvolver práticas de leitura crítica com os professores ao longo desse desdobramento. Então, lembrando, né, vocês tinham também em mãos aí este instrumento que poderia facilitar, poderia auxiliá-los. A gente quer, portanto, agora conversar com vocês, né, qual foi a percepção, né, de vocês, professores, coordenadores, PCNPs, PACs, primeiro, né, quanto à relevância dessa formação SA2, e a gente pode também incluir aí a relevância desse eixo formativo, que é a alfabetização midiática, e aí também, especificamente, de acordo com o contexto de vocês, das escolas de vocês, como tem sido a participação, como tem sido o envolvimento. A gente também sabe de todas as dificuldades aí que estão passando, as mudanças no retorno dos professores, no retorno dos alunos. Então, como têm sido essas atividades de desdobramento? Vou chamar, por favor, a Denise, para, então, a gente conseguir fazer essa interação bacana aí com os professores coordenadores. Bom dia, Mari. Estou de olho aqui no chat, né? E gostaria de dar um bom dia, né, para todos os professores, todos os profissionais da educação que estão colocando aqui gratidão, bom dia e tudo mais para a gente nessa nossa manhã, nessa formação de ciências da natureza, né? Ainda estou aqui aguardando os comentários, mas de antemão gostaria de agradecer, né, a todos pela participação, pelas contribuições no chat, né, que sem vocês participando conosco, a nossa formação não seria a mesma, né, não seria produtiva. Então, fiquem à vontade para colocar as contribuições, né, elas são muito bem-vindas. Lembrando que nem sempre dá para a gente ler todas as contribuições ao vivo, né, mas antes de preparar a próxima pauta, a gente lê todas com cuidado, com carinho, né? Todas elas são levadas em consideração. Muito obrigada mesmo para os professores que estão dando bom dia, né? A Cristiane, a professora Amanda, dando bom dia aqui de diversas regiões do estado. E aqui estou aguardando as contribuições de vocês. Nós estamos, não é mesmo, Mari? Muito bom, Dê. Por que a gente faz essa questão, né? É muito importante a gente saber de vocês, né, que estão realmente mais próximos dos professores, como está sendo. Porque, querendo ou não, o que a gente quer é sugerir atividades, é propor ações, né, que sejam de fato aí interessantes, relevantes para os professores. E, portanto, essa comunicação nossa aqui ajuda, né, a melhorar, de fato. A gente pode, por exemplo, ouvir de vocês, olha, do jeito que foi proposto, não está tão interessante, os professores estão tendo dificuldade para fechar essas ações, então o que a gente pode fazer nesse sentido, né, de aprimorar, a gente está aqui como uma equipe juntos todos, né, para melhorar aí esses nossos ATPCs, esses momentos de ações formativas nas escolas. Eu achei aqui, Dê, não sei se apareceu para você Apareceu. Apareceu? Minha Então, xará? achará, a Denise. Achará, isso mesmo. À vontade, Mari, se você quiser ler. Não, por favor, Dê, por favor. Então tá, a Denise Minha Xará coloca aqui que o tema é muito relevante, mas que alguns alunos estão voltando agora para as aulas presenciais e destaca aqui que precisamos recuperar com eles também as habilidades essenciais, né, que estão aí em defasagem. O professor Ângelo coloca aí que as formações são sempre relevantes. E a professora Roseli coloca aqui, muito bom dia, gostei muito do tema, né, professora Rosilei Manzoni, desculpa, falei o nome errado aqui, né, e muitas outras contribuições estão começando a surgir aqui. Mari, a professora Janaína coloca que na escola dela, só um professor faz o desdobramento, né, que relatou que está sendo muito repetitivo esse desdobramento e destaca também a dificuldade aí de ter um grande número de professores nesse momento do desdobramento, que já apareceu em outras vezes aqui na nossa reunião de trabalho, né? Muito bom, Dê. Muito obrigada a todos e todas que mandaram suas contribuições.
professora Janaína, né, a gente realmente, então eu vou levar em consideração esse seu comentário. O que a gente faz, a gente sempre traz uma mesma tabela, né, obviamente ali, mas pensando nas diferenças de cada uma das formações, e aí a gente tem a formação SA1, a formação SA2, a formação SA3, então às vezes parece de fato repetitivo, a gente sempre está ali com aquela mesma tabela, mas os conteúdos da tabela eles mudam, e as sequências de atividades também mudam. Né? Mas, de qualquer forma, vale sempre a pena a gente levar em consideração, obviamente, esses comentários, a gente pode inovar o que a gente quer, pensando, inclusive, já por isso que é tão importante essa nossa discussão hoje, porque pensando já para o ano que vem, como a gente pode aprimorar esse momento de verdade, né? E aí, em relação às habilidades essenciais, né, que agora me fugiu a professora Denise, né, tinha comentado, a importância, então, de se trabalhar o aprender sempre, né, o caderno aprender sempre, porque ele, de fato, ele traz, né, já as habilidades essenciais que são necessárias para essa retomada com os estudantes, né, de todo esse tempo, esse período que passou e foram aumentando as defasagens, né, a gente já existiam defasagens, então, por isso, sim, esse caderno aprender sempre, ele veio nesse sentido, daquilo tudo que é previsto, né? O que a gente tem como essencial, o que a gente precisa dar prioridade para ser trabalhado. Dê, tem mais algum comentário ou já podemos passar? Olha, Mari, temos vários aqui, com vários comentários, sim. Falando sobre o material Aprender Sempre, a professora Simone, ela coloca assim, que a ação é interessante, mas a dinâmica da escola não permite que a discussão seja feita de forma proveitosa. E ela destaca aqui que tem só 2 professores no desdobramento, um de educação física e um de português. Além disso, como não temos o PAC, né, os professores ficam sem orientações que poderiam aprofundar o conhecimento e as estratégias. A professora Elisângela e também outro professor destaca a questão do atraso, né, nos materiais Aprender Sempre, impresso, que dificulta esse trabalho. Que os materiais do terceiro bimestre chegaram só agora no início do quarto, né? Que os professores estão sempre se adaptando e trabalhando com o material em mídia, que é com o material PDF. Então, eles destacaram essas questões aqui. A Soraya também destaca, reitera, né, a questão do desdobramento, que com poucos professores é muito ruim, né? E a professora Ana Lúcia coloca aqui que eles estão sempre criando estratégias, planejando ações com os professores e discussões são super produtivas, assim como os debates. Essas são algumas das contribuições que vieram surgindo aqui, Mari. Ai, maravilha, Denise. A vontade é parar aqui e ficar conversando, porque realmente são muitas contribuições que nos fazem, né, refletir sobre como a gente pode aprimorar essas formações, né, esses momentos formativos nas escolas, que são, de fato, os mais importantes, né, ali no contexto com os pares. E aí essa questão de não ter, né, tantos professores que desenvolvem, né, a carga completa, me desculpem, que depois vão estar juntos ali nos desdobramentos, isso é sim um limitador, né? Assim, nos dificulta, realmente dificulta as ações, porque a gente propõe ali ações interdisciplinares e nem sempre a gente consegue, de fato, ter esse momento de conversar, né? Então, em relação aos atrasos dos cadernos, eu tenho ouvido falar que já chegaram os cadernos agora, né? Obviamente, eu concordo plenamente a dificuldade que existe em desenvolver ações com os cadernos ali em PDF. Então, mas eu tenho ouvido também que, pelo menos neste momento, os cadernos já estão ali chegando nas escolas. E para o ano que vem também existe todo um planejamento que a gente também está a par para diminuir, né, esses atrasos, para que os cadernos cheguem de uma maneira mais eficiente nas escolas e sem que exista essa necessidade do professor estar ali trabalhando com o caderno em PDF, tá bom, gente? Então, bom, vou adiante, porque senão a gente não vai atrasar, vai estourar aqui o tempo, mas comentem, deixem com seus comentários nos chats, como a Denise já comentou, a gente depois volta a ler tudo e vamos com muito carinho aí atendendo, na medida do possível, tudo o que vocês comentam. Tudo bem? Passamos, então, agora para os conteúdos e estratégias da formação SA3. Então, lembrando, é a formação que vai acontecer na semana que vem, tá bom? Com os professores.
Só para lembrar, a gente sempre traz essa imagem é o esquema do nosso quarto bimestre, temos a formação SA1, SA2 e SA3, já passamos pela SA1, né, foram duas, na verdade, transmissões dedicadas a SA1, que a gente trabalhou dentro da perspectiva da alfabetização midiática, o acesso e recontextualização de mídias. Aí, na passada, como eu já mencionei, tivemos a SA2, que foi a análise e a avaliação de mídias, né, gerando, então, essa possibilidade de criar, de desenvolver leituras críticas de mídia, e a SA3, que a gente vai falar agora, é a criação de mídias, né? Só para lembrar, então, tem essas quatro categorias, a gente também gosta de trazer bastante esse esqueminha, porque ele traz, de maneira bem resumida, o que é cada um deles. Mas não vou me alongar aqui, vamos direto para o que será a criação de mídias, o que a gente vai discutir, então, com os professores na nossa próxima formação, na formação SA3. Nada mais é, gente, do que criar, de fato, mídias, sejam elas mídias impressas, né, jornalzinho da escola, alguma outra, uma revista, uma história em quadrinho, né, ou mídias audiovisuais, a gente pode pensar em vídeos, a gente pode pensar, então, em mídias digitais, né, gosto sempre de citar aqueles murais digitais que são até que simples, né, o Padlet, por exemplo, é uma mídia, por exemplo, digital. Tá? Então, o que a gente traz aqui, uma referência, né, que é a referência da Wilson e colaboradores, na verdade é aquele currículo de formação de professores da Unesco, que diz que ao criar uma mídia, né, os estudantes eles aprendem por meio da exploração e da ação, né? Além disso, lhes é permitido liberarem suas criatividades e se expressarem através de suas próprias vozes, ideias e perspectivas. Então, é colocar o aluno ali como protagonista do seu próprio processo de aprendizagem, né, dando autonomia. Por isso que é tão importante a gente dar o fechamento, né, com a criação. E se a gente lembrar também, eu sei que nos outros componentes curriculares a gente também está trabalhando com a taxonomia de Bloom e chegamos a trabalhar com a taxonomia de Bloom em algumas das atividades de ciências da natureza, a criação ela é aquele nível de maior complexidade, né? Porque envolve, de fato, muitas outras ações por trás aí dessa criação. Portanto, a gente chega na alfabetização midiática com essas quatro categorias e a criação é a última, né? Vamos, então, promover aí sempre que possível com os estudantes essa criação de mídias. Essa vai ser a nossa discussão. E aí, né, retomando, a gente tinha naqueles formulários que a gente passou para os professores, né, ao longo do segundo, terceiro bimestre, sugestões, né, dos professores em relação ao que a gente podia desenvolver nas nossas formações de ciências da natureza. E aí, um dos comentários bastante recorrente era algo parecido como esse. Né? Seria muito bom se tivéssemos formações integradas entre os profissionais da área de ciências da natureza. Assim, poderíamos interagir melhor com os demais professores da escola, além de planejar atividades colaborativas. De novo, né, a gente sabe que isso vai sim ser possibilitado para algumas escolas e outras escolas, como vocês mesmos vêm mencionando, né, a dificuldade de ter aí profissionais para trabalhar no desdobramento, né, de maneira coletiva. Mas, para aqueles contextos que isso é possível, a gente, então, vai promover uma nova formação, a formação SA3, ela será interdisciplinar. Eu espero que vocês se lembrem, quando a gente estava no segundo bimestre, que a nossa quarta formação do segundo bimestre foi sobre interdisciplinaridade. A gente juntou todos os componentes da terceira série. Então, teve uma formação que foi de biologia, física e química. Desta vez, a gente vai fazer diferente, para não ficar ciência sozinho, coitado, do componente curricular de ciências. A gente fez o seguinte, a gente separou, vai ser uma transmissão que vai acontecer para ciências, para o nono ano, junto com física da terceira série, e a outra transmissão será biologia e química, ambos para a terceira série do ensino médio. Tudo bem? E aí, como que vai acontecer? Em que canais vão passar? Vão passar em todos os canais. A de ciências vai passar no canal de ciências, né? Ciências e física, e também vai passar no canal de física. Aliás, deixa eu me explicar, que eu já fiz confusão. A transmissão de ciências e física vai passar nos canais de ciências e física, tá bom? E já a transmissão de biologia e de química vai passar também no canal de biologia e de química. O professor não vai precisar, então, mudar do canal, ele vai assistir da maneira que ele está acostumado já a assistir essas nossas transmissões, tá bom, gente? Desculpa ter me atrapalhado aqui, mas é bem simples, basta o professor ir para o canal que está acostumado, tá bom? Só que vão ter transmissões aí colaborativas na próxima semana.
Então, bom, de novo, agora é até bom, porque se tiver alguma dúvida, os professores podem colocar aqui no nosso chat, a gente pode, então, conversar um pouquinho sobre. Vou chamar a Denise de novo, para a gente ter essa interação que queremos ouvir a opinião de vocês, como sempre, né? Como que essas práticas interdisciplinares, né, que incentivem, então, os estudantes a criar mídias, podem favorecer o ensino-aprendizagem de ciências da natureza. Lembrando, então, que essas práticas vão estar ali com o foco na última categoria da alfabetização midiática, que é a criação. Então, tanto o professor lá, o formador de biologia, como o formador de química, eles vão estar juntos pensando em possibilidades, né, de trabalhos interdisciplinares para a criação de mídias, tá bom? Essa é a nossa estratégia aí da nossa próxima formação. Então, Denise, com você. Estou aqui, Mari, de olho no chat, e antes disso, né, só destacar algumas contribuições do nosso assunto anterior. Então, tem alguns professores comentando a respeito que seria importante, né, uma TPC coletiva uma vez ao mês, né, e alguns professores também colocando que ainda não receberam os cadernos impressos. Então, sobre a nossa última interação, ainda tiveram essas contribuições que não deu tempo de ler, né? Em relação a essa contribuição, não sei se aqui no meu está demorando um pouquinho, mas ainda não apareceu nenhuma, né? Mas estamos aqui no aguardo da contribuição de vocês. Olha só, a professora Maria, ela coloca o seguinte, apareceu uma, ela coloca que a alfabetização midiática na criação de mídias interdisciplinar fica muito mais significativo para o aluno. E a professora Cláudia coloca aqui a TPC coletiva urgente. Então, professora Cláudia, pode ter certeza que as ATPCs de 2022, elas estão passando por um redesenho, né? Esse desenho das ATPCs que a gente tem hoje, ele está em discussão, e para 2022 a gente vai considerar, sim, todo esses apontamentos, esse clamor aí coletivo em relação a essas ATPCs coletivas que são urgentes, né, como disseram aqui, né? E a professora Rose, ela coloca aqui, Primavera também não recebeu o caderno Aprender Sempre. Então, o pessoal lá de Primavera também não recebeu o caderno impresso. A outra que colocou aqui foi de Presidente Prudente, também não recebeu. Então, o pessoal aí destacando essas questões do caderno, da TPC, e que essa questão interdisciplinar fica muito mais significativa para os nossos alunos. Muito bom, Dê. Muito obrigada a todos, todas pelas contribuições. Estou aqui também acompanhando, fico olhando aqui no celular, e é um momento muito rico, na verdade, esse, gente. Então, obrigada mesmo, né? Assim, essa questão do ATPC, menos centro de mídia, mais, né, professor João, menos centro de mídia, mais ATPC coletiva, porque é de fato, assim, a gente entende a urgência de se ter um momento ainda mais dado todas essas mudanças que a gente está vivendo, né? As discussões precisam sim estar ali restritas naquele contexto, porque muita coisa vai acontecer no contexto das escolas de vocês. Então, a gente, da mesma forma que a professora Denise comentou, AD, vamos aqui levar em consideração, né? A gente está passando de fato por essas reestruturações de ATPC, a gente entende a relevância desses momentos coletivos, né? E a gente aqui também, de certa forma, trabalha nessa perspectiva de dar possibilidade para vocês, dar sugestões de trabalho, né? Então, por isso que a gente faz essa pergunta, né? Como que a gente, essas práticas, será que trazer o formador de biologia junto com o formador de química numa transmissão é relevante, então, para vocês? Será que isso ajuda, auxilia a ter ideias, né, de como trabalhar de forma interdisciplinar, mesmo com essas dificuldades que a gente sabe que existem, né? Será que é diferente a gente também ter essa perspectiva interdisciplinar aqui no Centro de Mídias para auxiliá-los, né, quando vocês estiverem desenvolvendo as ações nas escolas de vocês? Né? Porque senão isso, a gente tenta também, mesmo que num escopo mais amplo, mais macro, para toda uma rede, a gente sabe a dificuldade que existe em também prever ações de uma maneira geral para toda uma rede enorme, que é a nossa, né? Mas como que vocês podem se apropriar? Então, bom, vou só passar a palavra de novo para a Denise, caso tenha algum outro comentário que a gente tem, né, que ela possa fazer antes da gente dar andamento, mas é isso, gente, assim, agradecemos demais mesmo essas contribuições de vocês.
Ah, tem sim, Mari. O professor Adelino, ele coloca aqui, podcast sobre meio ambiente e sustentabilidade, leitura de imagens sobre geoprocessamento dos ecossistemas. E o professor Ângelo ainda complementa que essas práticas interdisciplinares são muito ricas, né? Pois promove o percebimento pelos estudantes de todas as disciplinas que têm a sua importância e ligação, né? Perceber essa ligação entre as disciplinas. Bem bacana, né? Muito legal, professora Adelino. Bom, eu sou total suspeita a dizer, a área ambiental é meu campo de pesquisa, é a área que eu mais gosto. Então, desenvolver mídias, né, dentro desse contexto de meio ambiente, educação ambiental, sustentabilidade, eu acho que é necessário, é mais do que, sim, é extremamente necessário na atual circunstância que a gente vive. Né? Então, gostei muito dessa a leitura de imagens de geoprocessamento, que nem sempre são simples, né, de entender. Então, gerar nos estudantes essa habilidade de leitura é muito importante. Bom, gente, vou dando aqui andamento, mas podem ir comentando se vocês tiverem outras contribuições, depois a gente retoma. Só para lembrar, então, né, vamos passar rapidamente aqui como que funciona as nossas estruturas das nossas formações do quarto trimestre. Sempre tem ali os objetivos gerais, que são os mesmos para todas as formações, e em cada uma das sequências de atividades, né, a gente trabalha objetivos específicos. Então, a gente está agora na SA3, né, então vamos ver quais são esses objetivos. Para começar, os gerais, né, então quais são sempre aqueles que a gente traz? Primeiro, né, dialogar sempre que possível com os outros professores da área de ciência da natureza da unidade escolar, né, visando o desenvolvimento de ações pluri ou interdisciplinares. E, em segundo momento, a gente vai trabalhar também, ao longo de toda a formação, o fato de potencializar a reflexão sobre a própria prática, né? Então, por meio de ações, de avaliações de ações, compartilhamento de experiências. Então, a gente sabe, a gente sempre reforça a importância das interações dos chats, porque é neste momento que os professores, às vezes, vão refletir sobre, nossa, uma ação que eu fiz, eu estou ouvindo agora o que um outro professor desenvolveu, que bacana, eu nunca tinha pensado nisso. Então, como é importante esse diálogo, né? E aí, especificamente, então, os objetivos da SA3, que a gente vai trabalhar sobre criação, né, basicamente, o primeiro propiciar um ambiente democrático, no qual os estudantes possam se expressar, compartilhar ideias e criar mídias de diferentes naturezas, como parte integrante do processo de aprendizagem das ciências e da construção da cidadania. Então, ou seja, esse objetivo específico 1 está aí totalmente atrelado ao que a gente vem discutindo dessa alfabetização midiática, da importância de se criar, né, possibilitar esse espaço para a criação de mídias com os estudantes. E o objetivo específico 2 para nós, enquanto professores, né, atuarmos como incentivadores e multiplicadores de práticas colaborativas que promovam protagonismo juvenil, a autonomia e o engajamento do uso das estudantes frente à desinformação e consequências das fake news científicas. Né? Então, esse objetivo pode estar atrelado a uma criação de mídia? Também, né? A gente já vem discutindo aí como essa criação de mídia proporciona esses momentos de protagonismo juvenil, de autonomia, de engajamento, e aí para discutir um assunto tão importante, né, tão problemático da atualidade, que são essas fake news científicas, no geral, todas as fake news, mas especificamente aqui falando de ensino de ciências, a gente pode discutir muito bem essas informações que saem, né, que se dizem ciências, pseudociências, né, como a gente pode, então, combater essa desinformação. E aí, uma pinceladinha, né, do que a gente vai desenvolver com os professores ao longo da formação SA3, que vai ao ar na semana que vem. Aqui eu trouxe, então, a capa, né, a gente sempre gosta de trazer essa capinha, da formação que vai ser entre ciências, né, no ano, e física, terceira série. Ciências, a gente fala os assuntos que são previstos na sequência de atividade 3, estrelas e corrida espacial, e para a terceira série de física, informatização e automação. Então, são assuntos que têm bastante a ver até. Aí aqui a gente traz uma ideia, né, de uma das atividades que está sendo proposta pela física. Então, como que funciona a dinâmica dessa formação? A física traz, a professora Andréa, a formadora, traz uma atividade, e logo em seguida o formador Fabrício, da Ciências, vai fazer o seu comentário de como pode, né, desenvolver uma prática a partir dessas discussões, desses conteúdos de maneira interdisciplinar. Então, para começar, com o objetivo específico 1, que era aquele de se criar mídias, né,
A física ela vai trazer essa atividade que está lá no caderno Aprender Sempre de física, que fala sobre evidenciar e avaliar os avanços das tecnologias para a informatização e a automação relacionados justamente a informatização e a automação. Então, vamos lá, etapa 1, né? Como que o mundo era antes disso, antes da nossa atual era, como a gente está vivendo hoje, né? Então, é proposto uma pesquisa para os alunos desenvolverem sobre as tecnologias mais antigas, né, do nosso passado. Talvez aí com professores, com pessoas mais velhas, os pais, os avós, né? E aí passa uma observação, um parênteses, que no segundo bimestre, nono ano, ciências, teve uma atividade muito parecida que a gente discutiu aqui. Então, o professor pode resgatar, inclusive, nesse trabalho, né, essa pesquisa que foi desenvolvida com os alunos do nono ano. E aí, em segundo, teria ali um estudo de caso, né, no qual os estudantes da terceira série do ensino médio iriam escolher uma tecnologia e se aprofundar sobre esses processos de mecanização, automação, computação e etc. Aí a sugestão é, vamos, para apresentar tudo isso, criar alguma mídia digital, né? Ou audiovisual, no caso do vídeo, criar um Padlet, criar uma postagem de um blog, às vezes já existe o blog da própria escola, então por que não desenvolver um artigo sobre o assunto? Aí, em seguida, vem o professor de ciências, que vai dar uma outra sugestão, trazendo, inclusive, atividades propostas no caderno de ciências. Então, como eu comentei, o trabalho seria, de fato, ali da ida à Lua, né? Todo esse movimento aí de astronomia, desculpa. Então, vamos lá. Quais eram os meios de comunicação na época das primeiras corridas para o espaço? Chegava a informação do ocorrido para todos? Qual era a velocidade dessa informação? Então, como que a gente pode, pegando o gancho da discussão ali promovida pela física, trazer esse contexto também para os alunos do nono ano e desenvolver, de certa forma, uma prática aí integrada entre os dois componentes curriculares, tá bom? Essa é uma das propostas, a gente vai trazer diversas. E aí, ora também uma pinceladinha de como vai acontecer com biologia e química, lembrando que biologia, a temática que a gente está discutindo na SA3 do Caderno Aprender Sempre é biologia molecular e avanços tecnológicos, e para química, poluição de corpos d'água e o tratamento. Né? Então, aqui também uma proposta da biologia, tá bom? Para discutir agora o objetivo específico 2, eu trouxe, que justamente trazia respeito aí das ações de protagonismo juvenil, de autonomia para os estudantes. Essa atividade ela vai discutir os organismos transgênicos, mais especificamente os procedimentos de biossegurança, né? Então, para aprimorar essa discussão, achei muito interessante a proposta da química, que também traz uma outra atividade do próprio caderno de química, que trabalha com a biorremediação. Então, dá para juntamente desenvolver uma prática muito mais global, ali, muito mais ampla, né, de uma maneira interdisciplinar. Então, a gente vai pontuar, tem sempre, os formadores, eles estão trazendo muitas sugestões de leitura, muitas mídias, muitas ferramentas para, por exemplo, editar vídeos. Então, é uma formação, serão 2 formações muito, muito ricas aí para os professores. E aí, o que a gente então está prevendo, né, para sugerir para os professores ao longo dessa formação, tá? Para acontecer nos desdobramentos. Para começar, a gente sempre indica este roteiro, o roteiro está lá no nosso Drive, né, no bit.ly, roteiro Recupera Cal, tá bom? Lembro sempre também de avisar que este arquivo ele está com a data de hoje, né? Então, dia 8, né, de novembro. Então, para a transmissão que vai acontecer na semana que vem, dia 18, sempre é importante avisar. A gente avisa, né, obviamente, os professores, mas é bom que vocês também já estejam cientes de que, para encontrar esse documento, ele está sempre com a data da reunião de trabalho. E aí trazemos, então, como sempre, aí teve a professora que falou, né, às vezes é muito repetitivo. Então, a gente traz sempre a tabela, aquela tabela ela ajuda os professores a lembrarem quais foram os objetivos que a gente trabalhou, os objetivos gerais, os objetivos específicos, né? Então, isso varia a cada uma das formações, e no caso, agora, a análise vai ser em referente à sequência de atividades 3, né, de cada um dos cadernos. Então, o professor de ciências vai poder fazer isso usando o caderno do seu componente curricular, a mesma coisa para o de biologia, o de física e o de química.
Como eu comentei, né, essa pauta traz muitas ferramentas digitais, muitos vídeos, textos, sugestões de leituras, então a gente também, né, imagina que esse tempo de formação, principalmente, né, se, por exemplo, é um professor só que desenvolve esse desdobramento, não temos, como a gente percebeu, né, às vezes mais professores que participam, então às vezes é um momento de ali ele explorar, ele ler, fazer uma leitura desses textos que a gente está sugerindo, né? Porque, óbvio, se a gente tem uma maior participação, aí, maior número de professores, a gente pode justamente voltar a práticas mais colaborativas, mais coletivas, né? Ficar ali todo mundo, eu imagino, todo mundo no mesmo espaço, podendo enriquecer discussões, mas fazendo leitura, talvez não seja a ação mais adequada naquele momento. Então, claro, gente, essas sugestões de atividades são sugestões, né? Vocês têm total aí autonomia para perceber o que é mais importante e relevante de ser desenvolvido nos seus contextos, nas suas realidades. Volto a trazer só para deixar bem reforçado, né, o ponto da nossa planilha, da nossa tabela, né? Essa tabela ela está lá em Word, mas a gente sempre pede para vocês fazerem o download, né? Então, se vocês quiserem editar no Drive, não vai funcionar, ela não está aberta para edição no próprio Drive, porque senão é aquela história, né? Se um entra e edita, o próximo que entrar não vai conseguir, de fato, aproveitar ela do jeito que a gente estabelece, ela é em branco, né? Então, aí faça o download, fazendo o download, vocês vão conseguir aí enviar para os professores, usar nos computadores das escolas, da maneira que vocês acharem melhor, tá bem? Agora, bom, cronograma, né, e sistematização do que vai vir, né, adiante. Então, a gente sabe que as nossas próximas transmissões, como eu já mencionei, acontecerá na semana que vem, né, no dia 18 de novembro, tá bem, gente? Então, é a quinta-feira. Ela será, então, a formação SA3. A gente tem as formações interdisciplinares, lembrando, vai ser ciências com física, né, ciências para o 9º ano, com física da terceira série e biologia e química também voltados aí para a terceira série do ensino médio. Essas formações acontecerão, como sempre, no centro de mídia. Tem lá a parte da manhã que começa às 9h15, tem a da tarde que começa às 15h45, tem também a reprise à noite, fica depois disponível no repositório no YouTube. Tá bom? Vocês já estão bastante cientes de tudo isso. E as nossas reuniões de trabalho continuam sendo quinzenais, a gente ainda tem mais 2 aí pela frente, e aí a reunião de trabalho da formação SEI, que será, né, a próxima, do 4º trimestre, acontecerá, deixa eu ver aqui, no dia 22 de novembro, lá no finzinho deste mês. Tá bem? Agora sim, agora é a hora da gente conversar até acabar o nosso tempo. Professora Denise, então, como será que foi este encontro para os professores, né? Será que gerou reflexões? Porque para mim gerou muitas, quero saber por parte deles também se esse encontro contribuiu para a sua atuação como formador ou como formadora. Passa a palavra. Eu gostaria de agradecer, né, primeiro, todas as contribuições enquanto você estava projetando e falando, Mari, todos os professores contribuindo, agradeço mesmo, todos os professores profissionais de educação pelas contribuições no chat, né, e a professora Silvana, lá de Presidente Prudente, ela coloca assim: obrigada pelas contribuições, enriquecem nossas atividades escolares, com ponto de exclamação e tudo, hein, Mari? Oba! É uma coisa tão simples, né? Mas a gente fica todo contente. Obrigada, professora Fica Silvana. assim. A professora Maria, ela também coloca aqui, muito enriquecedor, obrigada, também com ponto de exclamação. Eu acho que o pessoal ficou bem feliz, né? A professora Ana Lúcia coloca assim, com foco nas práticas e ações pedagógicas, né? E a professora Soraya também destaca aqui, muito boa formação, né? Aproveito para dizer que sem a contribuição de vocês, essa formação não seria possível, né? Agradecemos as contribuições, e mesmo que não deu tempo de ler todas aqui, podem colocando aí no chat, que antes de pensar, né, nas próximas formações, a gente lê todinhas.
A professora Alessandra coloca o seguinte: sempre contribuiu, direcionando o nosso trabalho a orientar os professores de novos componentes no uso efetivo do material Aprender Sempre, né? Então, a gente não tinha o Aprender Sempre para Ciências da Natureza, foi um ganho, concordo com você, professora Alessandra, muito bom ter esse material e essas formações, né? O professor Adelino coloca muito boa, foi bastante produtiva, com idealizações pedagógicas, né? E a professora Rosilei, eu acho que é assim, coloca: obrigadas, meninas, vocês sempre brilham. Nós que agradecemos, vocês que brilham e enriquecem a nossa formação com as contribuições, né? Então, muito obrigada mesmo, não é mesmo, Mari? Nossa, muito obrigada, professora Rosilei. Na verdade, não, a gente aqui talvez no máximo reflexo da que vocês são, porque é isso, a gente está aqui, de fato, a serviço da educação, a serviço da melhoria da qualidade dessa educação, né, e a serviço de vocês. Então, portanto, é sempre muito importante a gente ter esse espaço de diálogo, né? Sem dúvida, a gente poder falar aqui, né, ter essa formação à distância, tem total suas limitações, né? Como que a gente atinge, né, todos os professores, como a gente consegue saber desses contextos tão diferenciados? É impossível, né? Ao mesmo tempo, a gente acredita muito nessa horizontalidade dessa nossa formação, nesse momento de conversa, né? Porque ele de fato traz, então, a gente aproxima, né, a gente um pouco mais dessas realidades de vocês. Estamos realmente aqui a serviço de vocês para melhorar ao máximo todas as nossas formações, melhorar a qualidade de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes, né? A professora Adelino falou aqui de idealizações, e a gente é um pouco isso, né? A gente pensa muito em todas as possibilidades. Não tem um professor que às vezes não vai dormir pensando, né? Assim, como a gente pode aprimorar, como a gente pode melhorar, lembrando de um aluno que talvez tenha ali alguma dificuldade. Então, nós somos realmente idealistas, né? E acho que no momento a gente vive em que a educação passa por tantas mudanças, e é tão necessário essas mudanças, não tem como não ser, né? Não tem como a gente ficar aí somente parado no nosso passado. Então, estamos juntos, é isso que eu gostaria de falar, e agradecer imensamente aí a contribuições de todos os professores e professoras. E fazem a nossa manhã de segunda-feira mais agradável, né, Denise? Verdade, Mari. Esse momento assim do chat de ter uma troca ali meio que instantânea, né? De tantas realidades diferentes do nosso estado é bem bacana, né? E a gente aprende muito com as contribuições de vocês no chat. Então a gente coloca ali, alguém coloca alguma atividade bacana, outro coloca o que está acontecendo na escola. Esse momento de troca entre nós, professores, é riquíssimo. Eu gosto muito, muito mesmo. Acho bem importante. Eu também. Aquela formação que aconteceu há algumas semanas atrás, que foi gravada, a gente não teve a interação. Gente, foi tão sem graça, sem ter vocês para participar, sem ter a Denise para ler aqui os comentários, para fazer né, para justamente também interagir. Ou seja, é uma outra. Não parecia nem que era uma reunião de trabalho, parecia que era uma leitura ali de informações, né? Que é o que a gente não gosta muito. Mas, bom, foi necessário por conta do feriado. Gente, então, bom, agradeço de fato. Vou aqui trazer as referências que a gente trabalha, né, sempre. Vou fechar, porque eu quero aparecer maiorzinha para poder aqui me despedir de maneira correta com vocês, de vocês. Então, agradeço de novo. Foi um momento muito produtivo, adorei a reunião de trabalho de hoje. Vou voltar a ler todos os comentários, às vezes passou um ou outro que a gente não lê. Eu não sei, às vezes acontece no centro de mídia que ele demora para aparecer os comentários, as interações de vocês, então a gente pode ter realmente deixado algum ali sem ler, né? E é isso, muito obrigada, uma ótima semana de trabalho para todos vocês, finalmente saiu um solzinho, então tá gostoso, então vamos aproveitar aí a nossa semana. Um beijo para vocês, professora Denise, e agora é contigo.
Obrigada, Mari. Agradeço mais uma vez a todos vocês que ficaram conosco nessa reunião de trabalho de Ciências da Natureza, as inúmeras contribuições no chat, toda essa energia boa, né, na nossa manhã de segunda-feira. Muito obrigada a vocês, obrigado a Mari e até a próxima. Tchau, tchau.